Oi, gente. Boa noite pra vocês. Perdoem os olhos cansados, a rinite, mas hoje não vai assim mesmo, tá bom? Vamos começar nossa aula. Quem for chegando, vai acompanhando a aula também depois, beleza? Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor, pela vida dessas irmãs, Pai, que se dispuseram a estar aqui nessa noite. Pai, nós queremos aprender mais o Senhor, nós queremos reconhecer, Pai, o Senhor em todas as coisas. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite. Fala aos nossos corações, Pai, aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. É o que eu oro e te agradecer em nome de Jesus. Amém, gente? Se eu pausar o microfone, você já sabe por quê, né? Glória a Deus. Gente, eu tenho ministrado com vocês algumas coisas e eu queria hoje falar uma coisa mais prática daquilo que a gente já tem ministrado, né? A gente falou muito sobre adoração, a gente falou muito sobre louvor, a gente falou sobre o fruto do Espírito mais para trás, né? Mas eu quero falar com vocês hoje uma coisa que vai ser, talvez, de uma maneira mais prática para nós, para esses próximos dias. Amém? Então, eu quero falar com vocês e o tema da mensagem de hoje é de dentro para fora. Amém, gente? Então, o tema hoje é de dentro para fora. Então, vamos lá. Você que está com a sua Bíblia aí, você que está com o seu caderninho, vamos anotar. Eu quero que você abra comigo lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1, 22 diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Olha só, o que eu ministrei a respeito de louvor e adoração, né? Toda vez que nós conhecemos ao Senhor, toda vez que Ele se revela a nós, nós precisamos ser uma resposta, né, diante daquilo que Ele é, diante da beleza, da majestade que Ele se revela a nós. Mas como, né, eu quero falar com vocês uma coisa mais prática hoje. Como é que funciona esse ciclo de revelação na nossa vida, né? Então, ou seja, nós começamos pela palavra, nós começamos a conhecê-lo ao Senhor, e nós terminamos esse ciclo sendo mais parecido com Ele. Nós terminamos esse ciclo à semelhança do que Ele é. Amém? Então, como eu falei com vocês, toda a revelação de Deus nos pede, né, nos permite ter uma resposta prática daquilo que nós estamos vendo, né? Porque, não, Mi, eu comecei agora. A fé que não vira prática, tá? Tiago fala muito isso, que a fé precisa ter as obras, precisa ter a prática. Ela é só teoria. Nós não fomos feitos, queridos, para termos uma fé apenas de teoria. Nós somos feitos para ter uma fé que se movimenta. E essa fé que se movimenta, ela tem um ciclo. Amém? Então eu quero falar com vocês a respeito desse ciclo. Como é que a gente começa a exercitar nossa fé, para onde ela vai caminhar e até onde ela nos leva. Amém, queridos? Então vamos lá. A gente tem um ciclo, então, como eu falei, da transformação daquilo que o Senhor deseja de nós. Então vamos lá. Eu tenho falado muito a respeito disso
E hoje a gente vai discorrer esses 5 pontos juntos, tá? Então vamos lá. O ciclo é esse. Quanto mais eu leio, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais ele se revela. Quanto mais ele se revela, mais eu o amo. Quanto mais eu o amo, mais eu o adoro. E quanto mais eu o adoro, mais parecido com ele eu me torno. Amém, gente? Então a gente vai trabalhar hoje com esse ciclo, tá? Esses 5 pontos de um ciclo que alguém que é transformado, quanto mais conhece ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto do ciclo é esse: quanto mais eu leio, mais eu conheço. Amém? João 5,39 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Quem está falando isso é Jesus, querido. Então, Jesus está dizendo assim, ó, a Bíblia não vai só revelar a vida eterna, mas elas falam a respeito de quem eu sou. Querido, eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus está sendo revelado na Bíblia desde o Antigo Testamento. Amém? Jesus está sendo revelado, mostrado, falado e profetizado desde o Antigo Testamento. Então, Jesus não é um personagem que vai aparecer ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Jesus aparece desde o Antigo Testamento e ele percorre toda a Bíblia. Amém? Então, toda a Escritura fala e testemunha a respeito de Jesus. Né? Então, por que isso é importante? Se a Escritura fala a respeito de quem Jesus é, eu tenho que entender que ler a Bíblia não é uma atividade intelectual, tá? Eu não leio a Bíblia para me tornar mais inteligente aos moldes do mundo. Eu não leio a Bíblia para me tornar mais intelectual, né? Eu tô resfriadaço, Duarte, não é rinite, mano. Tô zoadaço. Então, toda vez que nós oferecemos ao Senhor o nosso tempo, a atenção do nosso coração para ler, nós esperamos que Ele revele algo do seu caráter quando nós lemos. Então, querido, quando eu apenas leio de uma maneira prática ali, eu posso ter muito conhecimento da Bíblia. Eu posso aprender a conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas eu não vou conseguir entender qual é a essência daquilo que está sendo escrito. Amém? Por que a revelação de quem ele começa na palavra? Porque a palavra, como esse texto de João diz, ela testemunha a respeito de quem Jesus é. Então, quando nós oramos com a ação do Espírito Santo agindo através de nós vamos ter entendimento. E aí nós vamos entender que a Bíblia, antes de mais nada, é ler com a companhia do autor do livro. Amém? Você não foi feito para ler a Bíblia para saber coisas. Você foi feito para ler a Bíblia para ser mais parecido com o autor da Bíblia. Amém? Então, querido, a gente vai começar a falar por esse caminho. Amém? Então vamos lá. A leitura é o nosso ponto de partida, né? A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Olha que interessante, Jesus ele vai falar, ele vai responder a Satanás lá em Mateus 4, versículo 4, ele vai dizer assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, se eu quero ter esse ciclo de transformação na minha vida, eu preciso aprender a ler a Bíblia da forma correta. Amém? Não é uma tarefa. Ler a Bíblia não é uma tarefa que agora você se tornou cristão e você tem uma obrigação de ler a Bíblia todo dia. Não, querido, porque toda vez que você torna isso como uma obrigação, isso se torna um peso para você. E ler a Bíblia, o ato de ler a Bíblia não é um peso. O ato de ler a Bíblia tem que se tornar um prazer.
Amém? Eu falei algumas aulas atrás a respeito de como ler a Bíblia, que a Bíblia, na sua grande porção, ela é narrativa. Por que a Bíblia ela se torna narrativa? Por quê? Porque Deus quer se manifestar e revelar aquilo que Ele é através das narrativas da Bíblia, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, eu vou entendendo. Eu falo assim, aonde o caráter de Deus se manifesta nessa história? Quais são as emoções de Deus nessa história? E aí, aquilo começa a se tornar mais profundo, mais intrigante. Não é só apenas uma leitura qualquer. Amém? Então, queridos, quando eu leio a Bíblia, não é uma tarefa, mas é uma comunhão entre aquilo que eu estou fazendo e o autor das Escrituras, que é Deus. Amém até aqui, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem ou estou muito fanho? Tá meio fanho, mas tá dando para ouvir. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Segundo ponto. O Espírito Santo abre os olhos. Então, querido, quando eu leio a Bíblia, começo a ler a Bíblia, de uma maneira que eu não estou sendo apenas intelectual, mas eu estou usando o meu espírito para ler a Bíblia, o Espírito Santo se torna responsável por abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que nós estamos lendo. Né? Lucas 24:45 diz assim: então o Espírito lhes abriu o entendimento. Né? Toda vez que você for ler, querido, você vai ler com os olhos, né, que querem ser abertos pelo Espírito Santo para que você reconheça o caráter de Deus naquilo que você está lendo. Amém? Fala para mim, pensa com você. Você sabe algum versículo de cor? Aquele versículo que você sabe de trás para frente, de frente para trás, né? Talvez seja o Salmo 23, talvez seja o Salmo 91, talvez seja João 3,16, né? A gente sabe alguns versículos de cabeça, se for para falar assim, pá, pum, a gente sabe. Mas a ação do Espírito Santo qual é? Ele vai fazer aquilo que você conhece com os olhos naturais, que você já entendeu, né? E ele vai abrir os seus olhos espirituais para que você possa contemplar de maneira plena aquilo que está escrito. Amém? É muito bonito a gente entender com o nosso intelecto que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aonde o Espírito Santo vai, ele precisa abrir a clareza do nosso entendimento, né? E tornar essa leitura uma leitura viva, né? Por que o Senhor é meu pastor? Por que nada vai me faltar se ele é meu pastor? Amém? Vocês não conseguiram entender isso? Que é o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos para tudo isso? Amém? E aí, diante disso, ler a Bíblia, o fato de nós lermos a Bíblia agora com a ação do Espírito Santo, vai gerar clareza de propósito. Como assim clareza de propósito, pastor? Quando eu leio a Bíblia, quando eu entendo aquilo que ela está falando com o meu espírito, eu consigo ter direção. Amém? Olha o que Salmo 119 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, querido, aquele que lê a Bíblia através da ação do Espírito Santo sabe para onde está indo. Amém? Então, quando eu tenho essa clareza de propósito, toda vez que eu leio a Bíblia, essa Bíblia ilumina o caminho aonde eu devo andar. Eu não sou mais alguém que está perdido, procurando, sem direção, um caminho para andar, porque agora eu tenho uma direção que está pautada na palavra de Deus. Amém, gente? E o quarto ponto é que quanto eu conheço a Bíblia, quanto mais eu estudo, eu vou aprender a reconhecer a voz de Deus quando eu leio. João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, a nossa leitura através do Espírito Santo, nos dando a direção, vai nos ajudar a ouvir a voz do Senhor. Amém? Talvez o maior problema nosso não seja mais saber o que fazer, mas é qual voz nós estamos ouvindo.
né? Então, quando eu aprendo a ler a Bíblia dessa forma, eu vou entender que ela é o ponto de partida, que o Espírito Santo vai abrir os meus olhos, que ela vai me dar uma clareza de caminho e que eu vou entender qual é a voz que está me chamando para seguir esse caminho. Amém? Amém até aqui, gente? Vamos lá. Os principais erros que nós cometemos quando nós lemos a Bíblia de maneira errada, né? Eu estou errando quando eu estou lendo a Bíblia apenas para ganhar conhecimento. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se você está lendo a Bíblia só para adquirir conhecimento, o diabo conhece a Bíblia muito melhor do que nós. Tá? Você nunca vai conseguir ganhar do diabo de sabedoria e de conhecimento daquilo que ele sabe da Bíblia. Mas você pode ganhar dele de quanto você conhece o seu Criador, quanto você conhece ao Senhor. A Bíblia diz assim, ó, resisti o diabo na fé e ele fugirá de vós. Mas tem uma coisa que ele fala antes, que é sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, o diabo sabe a Bíblia melhor do que eu e você. Mas ele tem uma coisa que nós temos uma coisa que ele não tem, que é esse sentimento de relacionamento com o Senhor. Amém? Segundo erro, usar a Bíblia como arma para julgar os outros. Não, eu tenho muito conhecimento da Bíblia, agora eu sou o fariseu que só sabe, mas não vive. Agora eu só estou aqui para apontar o dedo para o erro dos outros. Isso também é um grande erro que nós cometemos quando nós lemos a Bíblia de maneira errada. Começou. Não, tô de boa, irmão. Não consigo nem xingar vocês hoje, nem brigar com vocês. Estou com o nariz zoado hoje. Terceiro erro. Lê a Bíblia fora de contexto. Tem uma frase assim que todo texto lido fora de contexto vira pretexto. Então, a Bíblia não é feita para pegar versículos individuais para tentar justificar algumas coisas, né? A Bíblia é um texto completo. Bem? E aí, quarto erro é procurar na Bíblia apenas promessas, ignorando os princípios, né? Eu não sei se você tinha, ou se você já viu alguém que tinha, mas antigamente, hoje eu já não vejo mais. Mas tinha uma caixinha assim, que era a caixinha de promessas. Não sei se você já conhece uma caixinha de promessas. É uma benção, gente. Tem as promessas ali. Mas quando eu leio só as promessas e esqueço dos princípios, eu também estou errando. Porque se eu não cumprir os princípios que o Senhor impôs para que eu faça, não tem como eu receber promessa dele. Amém? Exatamente, Duarte. É exatamente isso que o diabo fez. Aplicou o texto fora de contexto para confundir Jesus. Ainda bem que ele não conseguiu. Glória a Deus. E aí, querido, o que mais te ajuda ou te atrapalha a manter a constância da leitura da palavra? Né? Eu quero que você responda isso para você mesmo. O que é que mais tem ajudado e o que mais tem atrapalhado você a ter uma constância de leitura? Né? E aí, uma dica que eu te dou: crie um plano pessoal. Né? Nós estamos fazendo ali na igreja a leitura desde o começo do ano da Bíblia em ordem cronológica. Então tem sido uma bênção, né? Faz um planinho de leitura ali e segue, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos para o segundo ponto. Então vamos lá. O primeiro ponto é quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio, mais eu conheço. O segundo ponto é quanto mais eu conheço, mais ele se revela. Amém? Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você quer buscar o dom do Espírito Santo? Você quer buscar? Busque pelo dom de revelação. Nossa, pastor, mas aí eu vou começar a revelar o CPF de todo mundo, vou sair contando e apontando o pecado de todo mundo. Não, querido. O dom de revelação do Espírito é o dom de revelação da sua palavra. Amém? Quanto mais eu exercito essa leitura, quanto mais eu permito que o verbo, que é Jesus, se torne essa luz que nós falamos no primeiro ponto, a Bíblia, quando eu leio, ela vai me transportar para o reino do Espírito.
E aí eu começo a ter novas revelações daquilo que ele é. Lembra que eu falei nas últimas aulas que ele quer se revelar e que talvez você não está tendo novas revelações de quem ele é porque você não está acessando os lugares onde Deus deseja ser revelado. Porque Deus, ele quer se deixar ser descoberto por mim e por você. Ele não é um Deus inacessível. Ele não é um Deus grandioso, acima das alturas, que ninguém pode acessar, que ninguém pode tocar. Não, querido, ele deseja ser descoberto. Tá bem? Aí vamos para os pontos desse tópico. A primeira coisa é que a revelação é um convite, assim como eu falei. Deus, ele deseja se revelar a nós. Né? A Provérbios 25:2 diz assim, que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Bem? Então existem segredos do coração de Deus que ele deseja que nós descubramos, que ele deseja que nós experimentemos algo novo dele. Então, essa revelação, ela é um convite. Toda vez que eu leio a Bíblia se torna esse convite para eu entender cada vez mais quem o Senhor é e ter essa revelação daquilo que ele é. Segunda coisa, a revelação gera intimidade. Amém? O temor do Senhor, né? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o buscam. Então vamos lá, querido. Se eu tenho só conhecimento, mas eu não tenho intimidade, se você estiver anotando isso, é importante você anotar essa parte. Conhecimento sem intimidade se torna frieza. Por quê? Se eu tenho um alto nível de conhecimento sobre quem a pessoa é, mas eu não tenho nenhuma intimidade com essa pessoa, eu me torno frio. Agora, se eu tenho um alto nível de intimidade, mas eu não tenho conhecimento, vira apenas prazer. E nós não fomos feitos para ter prazer com o Senhor, porque o Senhor não é uma prostituta. Nós temos uma noite de prazer e acaba ali. Não. O Senhor quer que nós tenhamos um alto nível de conhecimento e um alto nível de intimidade para que nós possamos se tornar realmente filhos daquilo que Ele nos projetou para nós sermos. Amém? Então, quanto mais Ele se revela, mais eu tenho intimidade com Ele. Amém? E o terceiro ponto que nós precisamos entender é que a revelação de quem Ele é, ela é progressiva. Deus nunca vai chegar para você e vai revelar tudo que Ele tem para revelar para você de uma vez só. Amém? É interessante a gente pensar que Moisés não viu tudo de uma vez. José não viu tudo de uma vez. Né? Os grandes homens da Bíblia não viram o Senhor tudo de uma vez, o caminho que era para trilhar tudo de uma vez. Né? Ninguém aguentaria, exatamente, minha irmã. Então, andar com Deus é descobrir um pouco mais dele todos os dias. Então, hoje eu tenho essa revelação. Se eu continuar andando com Deus, amanhã eu vou ter uma revelação nova. E no outro dia uma revelação nova, e no outro dia uma revelação nova. Amém? E o quarto ponto, que muitas vezes não é a falta de revelação, mas é a falta de escuta. Como eu falei, Deus ele deseja se revelar a nós. Mas muitas vezes nós não escutamos. Nós não damos ouvidos para aquilo que ele está falando. Hebreus 3,15 diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Amém? Então, o problema não é a falta de revelação. O problema é a falta de compreensão, né? De escutar aquilo que o Senhor está falando. Amém? Então vamos lá. Qual foi a última vez que Deus te surpreendeu com algo simples que virou revelação? Qual foi a última vez que Deus te falou algo que muitas vezes possa parecer simples, mas para você virou uma revelação nova daquilo que ele é? E aí eu dei a dica aqui, né? Escreva uma revelação da semana. Né? Não é uma revelação de eis que te digo, não, querido. É quando você lê a Bíblia, Deus salta aos teus olhos algo novo e você vai escrever. Bem?
Você pega a palavra de Deus, o desânimo bate no começo, mas com insistência chega um momento que você se sente mal e passar com o dia seguinte. Exatamente. Se torna um prazer, não um peso. Amém, gente? Posso continuar aqui? Vocês estão entendendo? Eu tô falando muito rápido, que acho que talvez por eu estar com o nariz zoado, eu tô tentando falar mais rápido um pouco, mas não é intencional, gente. Perdão. Tá dando pra entender, meu. Então vamos lá. Então, quanto mais eu leio, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais ele se revela. Quanto mais ele se revela, mais eu o amo. Amém? A Bíblia diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quanto mais Deus se revela a nós, mais a nossa resposta tem que ser o amor. Amém? O amor é a resposta inicial, é a resposta imediata de um coração que viu ao Senhor. Amém, queridos? Fazer igual aqueles pregador pentecostal. Enquanto eu tiver quieto, você vai dando glória. Vamos lá, queridos. Primeira coisa, o amor não nasce da força, mas o amor nasce de uma resposta. Por quê? Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores. Primeiro, Deus revela o seu amor a nós. Então, querido, não importa o quanto você diz que você ama a Deus, não importa o quanto você faz para demonstrar o quanto você ama a Deus, foi Ele que te amou primeiro. Deus primeiro revelou o seu amor. E aí, como forma de reciprocidade a tudo aquilo que nós recebemos dele, nós também o amamos. Bem? Então, essa revelação daquilo que eu entendo do Senhor, essa revelação que agora eu tenho, que ele me amou primeiro, me impulsiona a amá-lo de volta. Amém? E aí eu consigo entender que esse amor não é baseado numa teoria daquilo que eu ouço de Deus, mas é baseado numa experiência. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que foi muito perdoado, muito ama. Amém? Então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou amar se eu não entendi o perdão de Deus? Como é que eu vou amar se eu ainda não tenho essa revelação daquilo que ele fez por mim? Então, eu preciso primeiro ter essa revelação. Aí, a partir do momento que eu tenho essa revelação, eu vou amá-lo como uma experiência, não como uma teoria. Bem? Segunda coisa, quem ama não negocia obediência. João 14,15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então, querido, não adianta você dizer para mim que você ama o Senhor se você não obedece. Amém? Não tem como dizer que eu amo ao Senhor se eu não guardo os seus mandamentos, se eu apenas ouço a voz dele e não pratico aquilo que ele me mandou fazer. Porque o amor verdadeiro vai gerar essa entrega do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma, de tudo que nós temos. Amém? Terceira coisa, o amor se manifesta no secreto. Amém? Amar ao Senhor é o desejo de estar com Ele. Não é o desejo de estar com Ele diante de uma plateia. Não é o desejo de estar com Ele só quando tem gente olhando. Não é o desejo de estar com Ele só para que as outras pessoas saibam que eu estou com Ele. Não, querido, começa no seu secreto. Amém? Salmo 63 diz que a minha alma tem sede de ti. Né? Então, o amor ele vai se manifestar no secreto. Não é diante das pessoas e em público. É você e Deus. Ele vai manifestar no seu secreto com Deus. Amém? E a quarta coisa é que o amor vai nos levar ao serviço. Amém? Se você não tem sido usado para servir aos seus irmãos, você não tem amado aos seus irmãos e nem a Deus, meu querido. Né? Gálatas 5,13 diz assim: servi uns aos outros por amor. Amém? Então, querido, o amor precisa fazer com que você sirva aos outros. Amém?
Pergunta: quando foi a última vez que você sentiu vontade de obedecer por amor e não por medo? Porque eu tenho que obedecer, porque Deus me livre, se eu não obedecer, eu vou pro inferno. Deus me livre, se eu não obedecer, Deus me castiga. Querido, a obediência por medo não é uma obediência completa. Nós somos chamados para obedecer em amor. Amém? Obedecer em amor ao Senhor. Amém? Não é obedecer para que ele me ame, porque ele já te amou. Então agora você ama de volta e a resposta desse amor é uma vida de obediência. Amém? Dica que eu te dou: faça algo invisível essa semana por amor ao Senhor. Sirva alguém sem que ninguém fique sabendo. Seja generoso com alguém sem ninguém ficar sabendo. Peça perdão a alguém sem que ninguém fique sabendo. Interceda por alguém sem que ninguém fique sabendo. É nessas pequenas atitudes que você demonstra o seu amor, verdadeiro amor ao Senhor. Bem, queridos, tudo bem até aqui? Amém. Ai, gente do céu, espero que eu consiga terminar essa aula de hoje, porque não tá fácil. Amém? Vamos pro quarto ponto? Então vamos lá. Quanto mais eu leio, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais ele se revela. Quanto mais ele se revela, mais eu o amo. E quanto mais eu o amo, mais eu o adoro. Amém? João 4:23, nós falamos isso lá em adoração. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então vamos lá, querido. Quando eu o amo, eu falei muito isso. A resposta natural do meu amor é que eu o adore. Amém? Então, adoração é a resposta daquilo que o Senhor é. Não é só cantar bonitinho, mas é alinhar a nossa vida, alinhar o nosso caráter com o caráter de Deus. Romanos 12:1 diz assim: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Então, o culto nosso, como agora, quando nós dizemos que amamos ao Senhor, não é um culto de 2 horas no domingo. O culto daqueles que amam ao Senhor, o culto de adoração daqueles que amam ao Senhor, é um culto 24/7, querido. É todo dia, toda hora, sem cessar. Amém? Então vamos lá. Eu já cansei de falar isso nas últimas aulas, que adoração não é um estilo, adoração é a essência daqueles que são chamados para ser parecidos com Deus, né? Em espírito e em verdade, com tudo aquilo que eu tenho. Amém? Quando nós amamos, nós transformamos essa adoração em entrega, em obediência, em sacrifício vivo ao Senhor. Amém? Terceira coisa, você está notando também, essa é importante. A adoração sem amor é apenas performance. Se eu não amo o Senhor no meu secreto e só quero mostrar para as outras pessoas que eu teoricamente o adoro, só estou performando, mas eu não estou vivendo. Né? Jesus fala bem assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. Então Jesus está falando exatamente sobre isso. E se não tiver amor, a sua adoração é só uma performance, não é adoração de verdade. Bem? E a quarta coisa é que o adorador muda a atmosfera onde ele está. Bem? Interessante a gente pensar lá em Paulo e Silas na prisão. Houve libertação quando eles louvaram ao Senhor.
né? Toda vez que você chega diante da presença de Deus, a atmosfera de onde você está tem que ser transformada, não por aquilo que você está fazendo, mas por aquele que você está adorando. Amém? Pergunta: qual foi a adoração mais sincera que você já ofereceu a Deus fora do culto? Qual foi o ato de entrega, de sacrifício e de adoração que você entregou ao Senhor fora das quatro paredes da igreja? Isso diz muito mais a respeito da sua verdadeira adoração do que o levantar das suas mãos na hora do louvor, querido. Bem? Então, a dica que eu te dou: escolha uma atitude essa semana para fazer como um ato de adoração prática ao Senhor. Você tem duas aulas passadas, uma aula sobre adoração e uma aula sobre louvor, que você pode aplicar nesse ponto. Amém? Quinta coisa. Quanto mais, então, eu adoro, agora sim, querido, eu me torno mais parecido com Ele. Amém? Assim, todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém, querido? Então vamos lá. A verdadeira adoração nos transporta para um processo que nós estamos sendo formados e transformados à imagem de Cristo. Amém? Não é por um esforço seu, querido, mas é obra do Espírito Santo através daquilo que você agora está fazendo. Né? Nas aulas do fruto do Espírito eu falei muito sobre isso, que toda vez que você permanece no Senhor, o que é permanecer no Senhor? Permanecer no Senhor nada mais é do que continuar em adoração constante a Ele. Então, quando eu permaneço no Senhor, mais eu dou fruto. Quanto mais fruto eu estou dando, querido, mais parecido com Ele eu me torno. E aí sim, querido, quando nós somos parecidos, nós somos transformados à imagem e semelhança dele de glória em glória. Amém? Então, vamos lá, o primeiro ponto é que a presença de Deus nos molda. Olha que interessante, querido. Toda vez que Moisés subia ao monte para falar com Deus, quando ele voltava, o rosto dele brilhava. Amém? Então, quando o rosto dele brilhava, era porque ele estava com Deus. Você está falando de eu espirrar quando eu estava me preparando para o arrebatamento? Coisa tá fácil, não, irmão. Você devia orar para o seu pastor em vez de zoar com a cara dele. É? Então vamos lá. Segunda coisa é que a transformação ela é de glória em glória. Pastor, o que significa ser de glória em glória? É que a transformação não vai ser assim, ó, do dia para a noite. Você vai ser transformado constantemente quanto mais você anda e adora ao Senhor, querido. Vai ser constante. Amém? Terceira coisa, semelhança é fruto da convivência. Vamos pensar um pouquinho aqui. Se você só anda com pessoa que reclama, como é que você vai se tornar? Se você só anda com pessoa que murmura, o que é que você vai se tornar, querido? Se você só anda com pessoa que mente, você vai se tornar um mentiroso. Agora, se eu estou andando com gente sábia, eu vou me tornar sábio. Então, querido, se eu estou andando com o Senhor, a semelhança daquilo que Ele é vai me transformar cada vez mais parecido com Ele. Amém, queridos? Vocês conseguem entender a grandiosidade disso? Que nós temos a capacidade de termos o caráter de Cristo impresso em nós, se nós andarmos com Ele. E isso não é para glória própria, querido, mas é apesar de nós.
Nós temos a capacidade de amar como ele amou. Nós temos a capacidade de ser bondoso como ele foi. Nós temos a capacidade de ser paciente como ele foi, de ser amável como ele foi, de ser benigno como ele foi, querido, com as pessoas que vão provar do nosso fruto agora. Mas isso só vai ser possível se você se tornar semelhante a ele, querido. Amém? E aí, diante disso, a imagem de Cristo agora é o nosso destino final. Porque nós fomos chamados, queridos, para sermos conforme a imagem do Filho. Esse é o nosso destino final. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, tudo que nós deveríamos gastar a nossa vida, o nosso esforço, é para ser cada vez mais parecido com Ele. Queridos, se nós estamos gastando a nossa vida com coisas que não são para nos deixar mais parecidos com Jesus, nós estamos falhando. Nós estamos vivendo de uma maneira errada, porque nós somos feitos e chamados para sermos conforme a imagem e semelhança do Filho. Amém? Então, querido, qual que é a parte que você sente que você precisa se parecer mais com Jesus? Qual o aspecto da sua vida que você acha que você precisa se tornar mais parecido com Ele? Eu mandei lá no grupo essa semana as mensagens do fruto do Espírito. Eu quero muito que você acompanhe com a gente lá. É muito bênção, né? Pra gente ver onde é que a gente se encaixa nessa história toda, né? E aí a dica que eu te dou, anota ali, né? Uma área do seu caráter que você precisa trabalhar nessa semana para você se tornar mais parecido com Jesus essa semana. Amém? Então, queridos, um resuminho daquilo que a gente pegou aqui. Quanto mais eu leio, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais ele se revela. Quanto mais ele se revela, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu adoro. E quanto mais eu adoro, mais eu me torno parecido com ele. Então, querido, a leitura vai gerar um conhecimento. Não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de andar com Deus. Esse conhecimento vai trazer revelação daquilo que ele é. E agora essa revelação vai produzir um amor. Esse amor vai gerar adoração. E essa adoração vai gerar semelhança com aquilo que ele é. Tudo se resume em ler a palavra, exatamente, Bárbara. Por isso que eu bato muito nesse ponto. Tudo começa na leitura da palavra. Não tem como eu dizer que eu quero ser parecido com Jesus se eu não estou lendo a palavra de Deus. Amém? Então, gente, fiz aqui uma tabelinha que talvez possa te ajudar nessa semana. Tá? Um degrauzinho por dia. Né? Então, aquilo que você lê vai começar a moldar aquilo que você é de acordo com aquilo que nós lemos hoje. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, eu já explico ela para vocês. Que você vai conseguir colocar em prática isso que a gente aprendeu hoje, tá? Eu acho que é o que nós estamos voltados para fazer nessa aula de hoje. Não é só ler, a gente vai botar em prática. Então, segunda-feira, você vai fazer a leitura. Tá? Você vai pedir para o Espírito Santo abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos espirituais para que você possa ler de uma maneira genuína, não só com o intelecto, mas com o Espírito. Então, você vai pegar um capítulo da Bíblia, você vai escolher o capítulo e você vai orar assim: Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo nesse texto? O que o Senhor quer me dizer aqui? Qual que é a palavra que o Senhor quer me dizer aqui? Bem? Isso é segunda-feira. Na terça-feira, você vai pesquisar alguma coisa sobre o texto que você leu. Ou você vai compartilhar com alguém, né? Ou pesquisa. Então, dá um Google ali nesse texto que você leu para ver o que tem a ver, né? Você vai ter o conhecimento. Lembrando, quem vai te ajudar nisso tudo precisa ser o Espírito Santo. Tá bem? Aí na quarta-feira você vai orar por revelação, né? Vai pedir uma direção prática para você viver esse texto, né? Agora você vai ter a lâmpada para os seus pés, né?
O que que eu aprendi desse texto? O que que Deus falou com você nesse texto que eu posso colocar em prática de maneira, né, no meu dia a dia? Amém? Aí na quinta-feira, você vai fazer alguma coisa só por amor. Seja um serviço, seja uma renúncia, seja generosidade, diante daquilo que você leu. Amém? E aí na sexta-feira, você vai transformar uma atitude comum no seu dia a dia em adoração. Então você vai pegar esse texto, vai pegar o que Deus falou com você, você vai fazer todos esses passos, e daí na sexta-feira você vai falar assim: Deus, eu quero fazer uma atitude que possa demonstrar a minha adoração ao Senhor diante desse texto aqui. Bem? Aí no sábado, você vai se avaliar. Se você se aproximou mais do caráter de Cristo com aquilo que você fez essa semana, ou se isso te distanciou do caráter de Cristo. Amém? E aí no domingo, você vai contar para alguém o que Deus fez em você nessa semana. Amém? Seja para o seu líder, seja para o seu discipulador, pode ser para mim, pode ser para a Duda, pode ser para alguém que você confie, mas aí você vai compartilhar o que Deus fez em você, se você conseguiu fazer aquilo que Deus mandou você fazer, para a gente orar junto. Amém, gente? Vocês conseguiram entender? Não é porque eu fico quieto, vocês têm que ficar quieto também, gente. Por favor, tirem dúvidas. Eu vou compartilhar, minha irmã. Vou compartilhar, pode deixar. Então, resumindo, a palavra de Deus só vai cumprir o propósito na sua vida quando ela deixa de ser apenas lida e começa a ser vivida. Né? Quando que a palavra se torna viva e eficaz? É quando eu só deixo de ler, mas eu começo a viver isso no meu dia a dia. Amém? Essa tabelinha aqui, querido, é simples, é uma coisa simples. Eu falo para fazer isso de uma semana, mas se você quiser, você pode fazer isso num dia só. Né? Você pode pedir para o Senhor fazer tudo isso em você num dia só. Como escolher um capítulo? Então, minha irmã, é, tenta pegar aquilo que. Se você já tem um plano de leitura, pega aquele capítulo do seu plano de leitura mesmo. Né? Ou se você quer começar, pega Salmos, né? Pega um capítulo de Salmos, pega um capítulo do Novo Testamento, pega o livro de Mateus, pega o livro de Marcos. Né? Então, não é de forma aleatória, mas precisa ser de forma intencional aquilo que a gente faz. Amém? Dúvidas, pessoal? Comentários? Perguntas? Aproveita esse tempinho que nós temos aí, que a aula está quase acabando. Vocês estão quietos hoje só porque a aula foi de noite, não foi de manhã? É isso? Zero dúvida, gente. Ficou claro? Ih, meu irmão, já fiz muito isso já. Eu tenho o sorinho pra lavar o nariz ali, nem assim não resolve. A coisa tá feia hoje. Hoje tá osso. Gosto de ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse para ver como se deu a revelação. É também, Duarte, é uma boa. Né? Como eu falei, Jesus ele está se revelando do começo ao fim. Bem. O Nelsoro, não, eu não gosto de Nelsoro, não, justamente por causa disso, porque vicia. Então eu prefiro ser natural. Amém, gente? Por favor, se tiverem dúvidas, falem.
Não fiquem com dúvida no seu coração. Amém? Então, vamos encerrar nossa aula de hoje. Se alguém puder fazer o grande favor de orar para encerrar, por favor. Eu posso, pastor. Amém. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, que se manifestou nesse dia. Te agradecemos por esse momento, Senhor, que nós estamos aqui reunidos ao redor da tua palavra para te conhecer, Senhor. E como foi o tema de hoje, é o conhecimento do Senhor para sermos mais parecidos contigo, Senhor. Então, que ao longo dessa semana o teu Espírito nos conduza nesse processo. Para, como assim, diz a tua palavra, ser como a aurora, até que sejamos como um dia perfeito, seja assim na nossa vida, até que nós venhamos contemplar a tua face e sermos mais parecidos contigo, Pai. Pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Edu, restaurando a sua saúde e dando uma noite de tranquilidade e restauração plena de sua saúde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Uma boa noite Fiquem de com Deus, sábado. queridos. Que Kevin? Fiquem com Deus, meus queridos. Amém. Amém. Amém e amém. Amém.